Olá galera, juntos novamente aqui no canal do Necos, né? Beleza? Eu tive o prazer de contar com uma aula do professor Emerson Ricardo, diretor lá do curso Domínio Total, com o qual o nosso curso no Presencial Roberto Ramos também tem uma parceria, né? E ele pôde falar um pouco sobre geografia. Hoje eu fiquei na aula anterior falando um pouquinho sobre interpretação de textos. Falei da importância de considerarmos a morfologia, a sintaxe e a semântica na interpretação, não é isso? E coloquei um fragmento, uma estrofe de um poema de Manuel Bandeira, Vi uma estrela tão alto, vi uma estrela tão frio, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia, né? Falei das características macro dos autores do modernismo e falei também da repetição de vi uma estrela que seria anáfora, falei do luzindo na minha vida vazia, que não tem vida cheia, vida vazia, lembram disso? Isso aí era a linguagem conotativa, a linguagem literária em evidência, e que tinha através da estrela, uma estrela luzindo, brilhando, segundo o nosso conhecimento de mundo, tinha aí uma expectativa, uma esperança para o eu lírico, né? Então é isso que eu quero falar. Eu fiquei então de trazer um texto ou uma questão da ESA, porque vai ocorrer agora a prova em dia 9 de outubro, né? E de 2016 agora, vai ocorrer a prova da ESA, e eu quero começar a bater um papo disso. E no meio também do trabalho com a ESA, a gente fala de outros concursos, mas especificamente eu queria falar da ESA agora, dia 9. Faltam aproximadamente 48 dias a contar de hoje, né, para essa prova, com uma média aí do exame intelectual de 71 candidatos por vaga, no caso masculino, e 179 candidatos vaga no caso feminino, né, para combatente logística, segundo o que eu vi no site da ESA. Então a gente realmente precisa se preparar. Para quem já vem se preparando, excelente, vai fazer uma revisão. Para quem ainda está com problemas ainda de conteúdo, eu acho que pode otimizar dessa maneira com que eu vou falar agora, pelo menos em língua portuguesa, interpretação. Tem que valorizar a interpretação. Então tem que valorizar a morfologia, que estuda a classe gramatical. Você precisa ir para o concurso sabendo que há 10 classes, onde teoricamente você teria a palavra solta. Teoricamente, você poderia dizer que jogo é substantivo, mas não deve se aprofundar e dizer que é substantivo concreto ou abstrato. Teria que ver dentro do contexto, né? O jogo de damas quebrou, seria concreto. O jogo ocorrerá às 19 horas, seria abstrato. Então não é prudente o candidato analisar uma palavra solta. Mas tem que saber que na morfologia era realmente para ter aquela ideia macro. Morfo quer dizer forma, logo estudo. Então seria o estudo da forma. Falou em radical, vogal temática, prefixo, sufixo, tá em morfologia, ok? Falou em substantivo, em adjetivo, pronome, numeral, artigo, verbo, advérbio, conjunção, preposição, interjeição, tá na morfologia. Agora, a sintaxe estuda a relação entre esses vocábulos. Então você vai ver como é que se apresenta o termo menino dentro de uma frase. O menino saiu feliz. Ah, tá, ele funciona como sujeito, porque ele flexiona o verbo. Viu o menino. Ah, ele funciona como objeto, porque é a coisa vista, completou a ideia do ver. Né? Então a sintaxe cuida da relação entre as palavras e a semântica do significado. Então é muito importante que a gente valorize isso, morfologia, sintaxe e semântica, dentro do texto, que é o que está escrito, e do contexto. Então, dentro dessa prova da ESA, que foi a prova passada, eu estou chamando a atenção disso porque tem lá o título e o autor. E você, na interpretação de texto, ela difere da compreensão de texto, porque a interpretação de texto é inferência, é dedução. E você interpreta segundo o conhecimento de mundo que você tem com o conhecimento linguístico de sala de aula. Isso que a gente está batendo papo aqui. Transmissão de conhecimento. Mas tem também a capacidade intelectual do candidato, do aluno. Não é isso? Então, compreender texto é apenas chegar no texto e pegar, retirar. Vai ser o caso da primeira questão agora que eu vou mostrar para vocês aqui da ESA. Interpretação de texto é inferência. É um caso, por exemplo, que a gente tem um poema aí do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. São 4 versos em que o autor, o poeta, utiliza para dizer que no meio do caminho tinha uma bodega de uma pedra. Aí vem alguém e diz, não, isso aí são obstáculos da vida. Meu filho, você está extrapolando a interpretação. Não, mas meu professor de literatura disse,
Mas ninguém aqui manda na língua. A língua não é minha, não é sua, a língua é nossa. Interpretação de texto tem a ver com interpretar inferindo. Esse autor, pelas características que ele tem, e aí é o que eu falo, tem coerência ou não tem coerência a interpretação? Não tem interpretação de texto certa e interpretação de texto errada. Tem interpretação de texto coerente e interpretação de texto incoerente. Esse autor, por ser um autor moderno, como eu disse, de Manuel Bandeira, tem umas características macro, quebra da sintaxe tradicional, linguagem coloquial. Ele bota no meio do caminho, tinha uma pedra e não havia. Ele era conhecedor da norma culta, mas queria aproximar a literatura do coloquial. Ele pode muito bem ter feito uma poesia sobre uma pedra, ainda mais Drummond, que era um poeta plural, em termos de tema. Então a gente não pode ousar dizer que acha que o autor queria dizer isso, não. Se você acha que o autor queria dizer, então vá no centro espírita. Porque não é assim que se interpreta. Interpretação de texto tem coerência ou incoerência. E ele disse, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Terceiro verso, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, 4 versos que o autor afirma que tinha uma pedra. E você vai ousar dizer que não era? Eu tiro meu time de campo se for assim. Além disso, das características que eu falei do moderno, você tem outra estrofe. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ele repete. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, retinas, ó, ficam aqui. Então, se viu o autor, provavelmente é um mineral. Eu tô com a razão? Os meus colegas que falam que não é isso estão errados? Não sei. Mas vocês estão vendo coerência no que eu estou falando? Se estão vendo coerência, a minha interpretação de texto está próxima da verdade. A gente só pode saber se era ou não era um mineral perguntando ao autor, e ele já faleceu. Então, para a gente fazer prova de concurso, tendo tempo, vai ser uma revisão, como eu falei. Não tendo tempo, sugiro que faça como eu estou dizendo agora. Valorizo o título, valorizo o autor e as características macro. Vou mostrar para vocês o que eu faço em termos de rabiscar a folha. Dá uma rabiscadazinha assim, ó, na prova de vocês. Veja assim, por exemplo, esse artigo definido. Se é definido, está especificando, não está generalizando. Deve ser alguma coisa importante. Aqui está a última gota. A última gota, linguagem coloquial. Isso é termo conotativo. Vai rabiscando tudo que você acha enquanto você está lendo. Isso vai abrir a sua cabeça para a interpretação de texto. Provavelmente você vai eliminando, porque interpretação de texto é isso. Compreensão não. Compreensão é você chegar no texto e olhar. Se eu digo assim, aponto para uma cadeira e falo 1 e 1, 2. Olha só, linguagem verbal e não verbal. Estou apontando. 2 e 1, 3. 3 e 1, 4. Então, além de apontar, eu estou falando... Poxa, rapaz, você tem que deduzir que esse E está dando ideia de soma. Não pode dizer 5 e 1, 51. Não tem coerência. Por que não tem coerência? Porque eu sou um professor, porque vocês estão aqui para aprender. Então, não caberia uma brincadeira dessa, 5 e 1, 51. Esse E está com ideia de soma. Mas nem sempre o E tem ideia de soma. É o conhecimento linguístico adicionado ao conhecimento de mundo. Se você disser estudei e não passei, estudei muito e não passei, esse E não tem ideia de soma. Os pensamentos não são similares, não estão somando nada. E aí seria um E adversativo. Então, a compreensão de texto, não. A compreensão de texto é por simplesmente chegar no texto e pegar. E é o nosso primeiro caso. Então, para vocês terem uma ideia aqui, começa assim, né? A autora é Malu Nunes, engenheira florestal, é diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Bom, ninguém está falando em política, nem política partidária, nem nada, mas tem que prestar atenção no seguinte: ela é de uma instituição que tem fins lucrativos, quer vender. Então, talvez, esse artigo ou crônica, por que eu acho que pode ser uma crônica que parece ser uma dissertação argumentativa? Por que eu acho isso? Pelo título, A Última Gota, que é a linguagem conotativa em evidência. É uma última esperança. Dá uma ideia de visão alarmista, pessimista até, a última gota. E por ela ser funcionária dessa instituição que tem fins lucrativos. Por que eu falo isso? Porque segundo o nosso conhecimento de mundo, e aí entra eu, né?
Se vocês me querem, assistem o nosso canal, o canal do Necos. Se vocês me pagam para ter as aulas, eu tô aqui para ensinar, para falar do meu conhecimento para vocês. Se vocês já não têm, melhor ainda. O climatologista, o professor da USP, Ricardo Felício, tem até no YouTube também palestra dele, ele é totalmente contrário ao que essa engenheira florestal fala em termos de água, em termos de floresta, que vocês vão ver no texto. Então você precisa estar com a cabeça aberta para isso. Não é questão de ser político ou não, de ser crítico demais ou não, é ficar apenas com a cabeça aberta. Então ela vem assim, começando. A crise no sistema Cantareira, que abastece quase 10 milhões de pessoas na grande São Paulo e no interior, é um exemplo concreto de que o abastecimento de água pode ficar comprometido, também em outras cidades do Brasil. Ainda que tenhamos uma visão otimista, os últimos episódios da seca no Sudeste e no Sul, que deixaram alguns reservatórios de água dessas regiões em níveis críticos, mostram claramente que há urgência na implantação de ações de conservação para a manutenção dos recursos hídricos no Brasil. Aí eu coloquei assim, só agora, isso é para abrir a minha cabeça, para eu refletir, porque eu lembrei do climatologista, do professor, que tem outros professores que também não concordam com essa visão alarmista. Atualmente, as duas maiores regiões metropolitanas do Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, têm um abastecimento de água garantido porque é realizada a transferência de grandes vazões de mananciais localizados em bacias hidrográficas próximas. Para o abastecimento da capital fluminense, é utilizada a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, enquanto a capital paulista se serve da bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As duas bacias são responsáveis pelas maiores reversões hídricas do sistema Gondul, Rio de Janeiro e Cantareira, São Paulo, respectivamente. São duas fontes que começam a ficar saturadas, porque servem a milhares de consumidores. Ambas as regiões concentram grande densidade populacional, gerando um consumo de água muito maior que a capacidade produtiva dessas bacias. Aí eu, de novo, chamei a atenção. São duas fontes que começam a ficar saturadas, o que vai acabar? Como é que é isso, a água vai acabar? Não, não vai acabar. É só você pensar e perguntar para o professor de geografia se tem fundamento uma coisa dessa, né? E o que ocorre também quando se falou, agora se fala em transposição do São Francisco. Por que agora essa visão toda alarmista? Porque a parada é no Sudeste? Você vai pensando, vai abrindo tua cabeça, porque vai aparecer uma ou outra, quer dizer, vai não, pode aparecer uma ou outra pergunta que necessite desse seu raciocínio, dessa abertura de cabeça que você está dando enquanto rabisca o seu texto. Não podemos credenciar, porém, os motivos para a crise de abastecimento somente ao consumo excessivo e ao mau uso de água por parte da população. Seria ingênuo apontar esses dois fatores apenas, pois a questão é mais complexa. Vai desde a falta de políticas públicas que incentivem a proteção dos mananciais de água, ao desmatamento de áreas naturais, que altera o ciclo da água e a viabilidade de chuvas na região onde antes elas predominavam. Bom, segundo a entrevista do climatologista, o professor da USP, Ricardo Felício, a floresta existe por causa da chuva. Não é a chuva que existe por causa da floresta. Então, se vamos no pior das hipóteses, eu abrindo aqui a minha cabeça na interpretação, acabou-se com a floresta amazônica. Em 15, 20 anos, a floresta vai voltar. Então, a parada não é bem pelo que essa engenheira está falando. E eu estou aqui raciocinando. Enquanto isso, eu estou pensando e estou lendo e rabiscando meu texto. Está mais que na hora de todos os setores conscientizarem-se de que o problema da escassez de água não é somente de São Paulo. É hoje mais grave. Caso contrário, a nossa desatenção pode ser a gota d'água, o estopim, usou a linguagem conotativa de novo. O desafio consiste em garantir o abastecimento às grandes cidades brasileiras nos próximos anos, uma vez que é previsto crescimento populacional. E isso a gente viu na aula do professor Emerson também, anterior, sobre crescimento populacional, que nós tivemos um crescimento, realmente chegamos aí a um pouco mais de 200 bilhões de habitantes, entretanto, no Brasil, entretanto, esse crescimento não foi de uma hora para outra e nem foi assim contínuo, não é isso? Ele explicou isso. Agora, inclusive, está bem menor, demorou séculos aí para a gente chegar ao primeiro 100 milhões. E aí, então, parece que é um texto um pouco alarmista, mas vamos continuar.
e, consequentemente, aumenta as demandas de consumo. São necessários investimentos urgentes para adequação dos sistemas produtores de água, sobretudo no Sudeste, e planejamento para otimização de uso das fontes hídricas. Além disso, a proteção de áreas naturais e condições... Além disso, a proteção de áreas naturais é condição sine qua non para a qualidade e a quantidade de água produzida pela natureza. Bom, quando ela falou a condição sine qua non, você tem que sublinhar, porque nem todos sabem o que significa. Isso é uma expressão latina que significa indispensável, essencial. Isso eu aprendi na minha época de aluno, de pré-técnico com o professor Santos Filho, que foi quem me ensinou a dar aula, né? A gente não aprende a dar aula em faculdade, a gente tem uma orientação na faculdade, mas longe de concurso, longe de debater a parte da gramática, eu sei disso por causa dos meus amigos também, de todos os outros que eu vi, Santos Filho foi quem me ensinou a dar aula, graças a ele e graças a Deus, eu consigo me destacar na área, porque estudo bastante, e ele usava essa expressão, é essencial, sine qua non, é necessário, indispensável. E aí vem a primeira questão. Está lá na primeira questão. Na conclusão, a autora deixa claro que para garantir o abastecimento de água... Bom, galera, ele disse na conclusão. O comando da questão foi esse. Então não adianta você... eu achei na introdução, eu achei no meio, não. Na conclusão, no final. Então lá na conclusão, se vocês voltarem à conclusão desse texto, vocês vão ver que tem lá. São necessários investimento, eu botei parará, e planejamento para otimização do uso, não sei o que, 2. Além disso, a proteção. Então, é o investimento, planejamento e proteção. Tá aqui, ó. As ações de efeito são investir, planejar e proteger. Isso então, gente, não é uma questão de interpretação. Isso é uma questão de compreensão de texto, porque está no texto, ok? Uma questão de interpretação, você levaria a inferência, além dos conhecimentos que você tem aqui. Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu fiz uma questão, falei, debatemos demais esse texto, a interpretação dele, e depois nós vamos falar sobre outras questões que não exigem assim a interpretação, tá bom? Que a gente possa falar sobre crase, que caiu crase também, ou que se fale sobre figura. Bom, um abraço grande, espero ter contribuído aí. Até o próximo encontro, um abraço aí, curtam o canal de Bonecos e divulguem. Abração!